Hoje, a gente vai mergulhar numa história pessoal inacreditável, que acabou revelando um segredo universal para a transformação. É a jornada que deu origem a um dos métodos mais famosos sobre mudança de comportamento e que mostra como um evento quase fatal pode, sem ninguém esperar, iluminar um novo caminho. Bom, para começar, essa frase já diz tudo, né? A história começa com esse soco no estômago. Ela joga a gente direto para o meio de um acidente que mudou uma vida inteira. Um momento de puro caos do qual a vítima simplesmente não lembra de nada, só das consequências devastadoras. Imagina a cena. Último dia de aula do ensino médio, campo de beisebol. Um colega de time vai rebater, o taco escapa da mão dele, voa pelo ar e acerta em cheio o rosto do nosso protagonista, bem entre os olhos. Esse momento deu início a uma sequência de eventos que quase tirou a vida dele. E a partir daí, tudo acontece muito, muito rápido. Essa primeira hora foi um pesadelo. Em questão de minutos, a situação foi de um acidente de campo para uma luta pela sobrevivência. O corpo dele começou a desligar, ele parou de respirar e precisou de medidas drásticas, como ser colocado em coma induzido para tentar salvar o cérebro. Olha, o estrago físico foi absurdo. Não estamos falando de um nariz quebrado e só. Foi uma destruição facial completa. O cérebro inchou tão rápido que o corpo entrou em colapso, o que causou várias convulsões que ameaçavam deixar danos permanentes. E para você ter uma ideia do quão grave era, o hospital chegou a chamar um padre. Isso não é um procedimento padrão, né? Era um sinal de que a esperança dos médicos estava acabando. Para os pais foi um pesadelo se repetindo, já que a irmã dele tinha lutado contra a leucemia naquele mesmo hospital anos antes. Mas sair do coma não foi o fim da batalha. Na verdade, era só o começo. A jornada de recuperação seria longa, cheia de problemas bizarros e desafios que testariam os limites físicos e emocionais dele de um jeito que ninguém podia imaginar. A recuperação foi uma coisa de louco. Teve um dia que, ao assoar o nariz, a pressão do ar fez o olho esquerdo dele saltar para fora da órbita. Por semanas, ele enxergava tudo dobrado. Foram meses de fisioterapia só para reaprender a andar em linha reta. Cada pequena conquista era uma vitória gigante no meio de uma realidade totalmente nova. Mas depois de toda essa reabilitação física, o golpe mais duro foi outro. Foi emocional. O beisebol era a identidade dele, era o seu sonho. Ser cortado do time principal 1 ano depois do acidente, isso doeu mais do que muitas das lesões. Foi como perder um pedaço de quem ele era. Só que é aí, sabe, nesse fundo do poço, que a virada de chave começa a acontecer. Ir para a faculdade foi um recomeço, um lugar onde ninguém o conhecia pelo acidente. Lá, longe de tudo, ele foi forçado a descobrir uma nova estratégia para reconstruir a vida, um tijolinho de cada vez. E aqui está a mudança fundamental. Ele parou de focar em resultados gigantescos e que não dependiam só dele, como virar uma estrela do esporte, e começou a se concentrar na única coisa que ele podia controlar, as suas ações de cada dia. A questão não era mais sobre o destino, e sim sobre o processo. E esses foram os primeiros passos. Ações pequenas, quase insignificantes. Ir para a cama cedo, manter o quarto arrumado. Parece trivial, né? Mas para alguém que teve a vida tomada pelo caos, esses pequenos atos de ordem e disciplina devolveram uma sensação de controle que era essencial. E é aí que a mágica acontece. Esses hábitos simples, praticados todo santo dia, começaram a se acumular. Não foi uma transformação da noite para o dia. Foi como uma bola de neve. Cada pequena vitória diária criava base para a próxima, gerando um impulso cada vez mais forte com o tempo. O resultado desse novo sistema foi um progresso visível. A carreira atlética dele não explodiu de repente. Foi uma subida gradual, degrau por degrau. Primeiro, ele entrou para o time, mas ficou no banco. No ano seguinte, virou titular. Depois, capitão. E no último ano, o melhor jogador do time. Tudo isso impulsionado pela disciplina diária. Para ter uma noção física disso, quando ele finalmente pode voltar para a academia, esse era o ponto de partida, ainda se recuperando do trauma com um corpo magro de 77 quilos. Foi o começo de um novo hábito, musculação consistente. E esse é o resultado de anos de consistência. Ao longo da faculdade, ele construiu um físico forte e atlético, chegando a 90 quilos de pura massa magra. Uma prova física bem tangível do poder de se manter firme num pequeno hábito por muito tempo. Então, 6 anos depois do acidente que quase o matou, a combinação de todos aqueles pequenos hábitos consistentes o levou ao auge. Um lugar que parecia absolutamente impossível quando ele estava naquela cama de hospital. Os resultados finais falam por si. Ele não só se recuperou, ele brilhou nos mais altos níveis, tanto no esporte quanto nos estudos.
Ser nomeado para a equipe All-America o colocou numa elite nacional de atletas e estudantes, e receber a medalha do presidente foi a coroação de todo esse esforço. No fim das contas, a grande lição de toda essa jornada é essa aqui. O poder não está na intensidade de uma única ação, mas na consistência de muitas ações pequenas. Resultados incríveis não exigem ações incríveis, mas sim hábitos simples, mantidos por tempo suficiente. E a gente termina com essa reflexão. Essa história não é só sobre beisebol ou sobre um acidente. É sobre o potencial que existe no nosso dia a dia. Isso nos faz pensar. Que pequeno hábito, se a gente começar hoje e mantiver, poderia construir um futuro completamente diferente daqui a 5 ou 10 anos? A resposta pode ser muito mais simples do que a gente imagina.